preparação, sabe? De uma preparação que foi dele, é o que a Fê falou, né? Ela falou assim, minha amiga, acho que você vai mudar para Houston um dia. Eu lembro para ela, eu falei assim, imagina, Fê, não era uma coisa que eu sabia, eu lembrava de sonhar, de vir para cá. Assim, não era um sonho que eu tinha planejado da minha vida morar nos Estados Unidos, não era. Mas Deus começou a movimentar a minha vida nesse caminho. E quando eu recebi a primeira proposta, Deus já me deu vários sinais, várias confirmações por outros irmãos também, e pessoas que eu conheço, e as coisas vão se caminhando e acontecendo. Então, é tudo para Deus mesmo. Então a glória ao nosso Senhor, porque na hora que a gente menos espera, grandes coisas acontecem. Então hoje, gente, a gente tem o Lu, que vai ministrar, e ele vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, mas então vamos... chegou a turminha que logo tá chegando! Ei, Nossa Senhora! Que eu já quero ver, vem falando caipirinha, hein? Já vem verando, porque aqui, ó, fala tudo caipira aqui, hein? Sejam bem-vindos, meus amigos. Então, a gente vai começar a nossa reunião agradecendo ao nosso Senhor por mais essa oportunidade de a gente estar aqui reunidos em nome dEle, para Ele, por causa dEle, porque sem Ele, né, a nossa vida não é a mesma. Então, eu elevo não só o meu coração, o nosso coração, os nossos pensamentos, mas a gente coloca as nossas vidas, os nossos trabalhos, a nossa saúde, aqueles desejos, aquelas coisas que somente a gente conhece, que somente a gente sabe, somente eu e ele, vocês com ele, e que a gente possa ter não só uma reunião iluminada, abençoada, mas uma semana próspera, abundante, e que o nosso Senhor e o Espírito Santo abençoem as palavras do Luiz, que vai trazer um tema muito significante, e que isso possa ser mais uma vez um aprendizado e algo que a gente precise ouvir, que só venha a complementar, né, a nossa conexão e a nossa relação com Ele. Em nome de Jesus eu agradeço. Então, vamos começar, né, com as nossas declarações de fé. Deixa eu abrir aqui em português. Se vocês entrarem lá no WhatsApp tem em português, então vamos lá. Sou abençoada, próspera, redimida, perdoada, saudável, completa, talentosa, criativa, confiante, segura, disciplinada, focada, preparada, qualificada, motivada, valiosa, livre, determinada, equipada, capacitada, ungida, aceita e aprovada. Não sou comum, não sou medíocre, sou filha de Deus Altíssimo. Eu me tornarei tudo aquilo para o qual fui criada, em nome de Jesus. Então, peguem as suas Bíblias. Esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que posso fazer. Hoje serei ensinada a palavra de Deus. Confesso com ousadia que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, nunca mais serei o mesmo. Nunca mais. Nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Luiz, o floor is all yours. Ok. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 9, versículo 14. Marcos 9, 14.
Todos acharam? A minha versão diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogue-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então, eles os trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, até aqui, até o verso 30. Desde quando Fernanda me fez o convite, né? Então, várias passagens veio na minha mente: Senhor, o que eu vou trazer? O que o Senhor quer falar com a gente? E, de repente, esse versículo, né? Onde o pai fala, né? Que ele crê, mas ele me ajuda na minha incredulidade. Então, começou a saltar muito forte na minha mente. Então, falei: tá bom, Senhor, eu vou prosseguir nisso. Eu acredito que o Senhor queira falar com a gente alguma coisa a respeito disso. Então, vamos lá. Então, nesse episódio, né, antes de começar isso tudo, né, diz que Jesus estava descendo de um monte. E nesse descer do monte, né, antes disso, ele estava lá juntamente com João, com Pedro e com Tiago. E é o episódio da transfiguração, né, quando Jesus se transforma na frente dos seus 3 discípulos, né, que ouve-se uma voz dizendo que este é meu filho amado. E logo depois que desce, né, do monte, Jesus se depara com isso. E eu fico imaginando o sofrimento desse pai, né, de ver o filho dessa maneira, né, ele tentando com suas próprias forças, com a sua própria ciência, fazer alguma coisa, pará-lo, salvá-lo. Imagine quantas vezes esse homem teve que entrar num fogo, teve que passar por uma fornalha, teve que entrar dentro da água, coitado, talvez sabendo nadar ou não. A gente não sabe se ele era jovem, se era um senhor. Sabemos que era um menino. Então, eu imagino que muitas vezes esse homem passou por situações inimagináveis, né? Que o fazia sofrer e que muitas coisas ali ele não conseguiria fazer com sua própria sabedoria. Uma das primeiras coisas que eu entendi e que eu aprendi através desse texto é que até mesmo os nossos problemas, eles servem para nos conduzir ao Senhor. Às vezes eu fico imaginando: Senhor, se não fossem as minhas lutas, né? Se não fossem os problemas que eu tenho que enfrentar, será que eu estaria tão perto do Senhor assim? Ou estaria um pouco mais distante? Então, estudando essa palavra, teve um momento que eu tive que parar e agradecer a Deus pelos meus problemas. Os que já foram resolvidos, os que ainda estão sendo resolvidos, está lá na mesa dele para ele julgar e dar o veredito final. Então,
a gente pode ver mais uma vez, né, que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? O Senhor falou lá em João 15 ou 14, se eu não me engano, que nesse mundo a gente teria aflição, a gente precisava, né, ter bom ânimo, né? Que Ele estaria conosco até o último dia, até a consumação dos séculos. E eu sei que muitas vezes, se a gente parar para pensar, ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer passar por um problema, né? Se a gente pudesse, a gente fugiria de todos os problemas, né? Mas será que a vida seria tão dinâmica, né? Será que a gente ia ver o poder de Deus, a mão de Deus, se a gente fugisse de todos os problemas que vêm ao nosso encontro, né? Então, uma coisa que eu aprendi foi isso, né? Que os nossos problemas nos aproximam do Senhor, né? Que Ele está no controle de tudo. Martinho Lutero falou, né, de uma frase, né? Que até mesmo o diabo, né? Ele é o diabo de Deus, né? Muitas vezes Deus até permite ele agir, né? Para que ele possa revelar o seu poder, como a gente viu aqui nessa passagem. Uma outra coisa muito interessante que eu vi aqui, eu posso dizer que é o princípio da fé, é a decisão, né? Quando você decide fazer algo, aquilo que Deus ministrou o seu coração, né? Ou quando Deus começa a abrir os teus olhos para uma nova perspectiva, para um novo caminho, para um novo ciclo, né? Então a gente tem que ter essa decisão que realmente Deus está falando com a gente, que Deus está nos guiando para aquilo. Eu acredito que esse homem tenha ouvido falar muito de Jesus, muito. Acredito que quando o seu filho dava esses problemas, talvez as pessoas ao redor diziam: fulano, né, leva o seu filho para Jesus, ele tem feito tantos milagres, tem feito tantas coisas, vá atrás dele, leva o seu filho. E muitas vezes, quando a gente toma essa decisão, começa a aparecer as distrações no meio do caminho. E muitas vezes a gente tem que aprender a esperar e realmente chegar diretamente a Jesus, né? Esse homem foi lá procurar Jesus, só que Jesus estava no monte, ele tinha que esperar um pouquinho para descer, e ele foi lá para a primeira distração que tinha dos discípulos. Se esses são os discípulos de Jesus, com certeza ele pode fazer tudo que o mestre dele está fazendo. E, infelizmente, não conseguiu. E no meio daquela multidão também tinha os escribas, né? Que com certeza estavam julgando os discípulos, né? Por não estar conseguindo fazer os mesmos milagres que o mestre também fazia. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente tem que pedir a Deus para brindar os nossos olhos, os nossos sentimentos, para que a gente possa realmente fazer aquilo e ir diretamente a Deus. Muitas vezes esse tipo de distração, né, pode ser até mesmo a gente tentando resolver o problema pela nossa própria força, né? Mas a palavra do Senhor diz da gente deixar tudo aos pés do Senhor, né? Toda a nossa ansiedade, trocar o nosso fardo, né? E pegar o dele, né? E aprender com ele, que é manso, que é humilde. Jesus, ao ver a confusão toda, né? Logo queria saber, entender o que estava acontecendo. Eu imagino que, né, o falatório, o burburinho não era pequeno, era algo grande, né? Talvez até um pouco assustador. Então, Jesus queria entender o que era aquilo, eram os escribas falando, eram os discípulos desesperados, eram as pessoas ao redor querendo saber, os discípulos não conseguiram fazer isso, será que Jesus vai conseguir? Né? Talvez alguém que não tinha visto ainda o poder de Jesus, ou Jesus agindo na terra, começaria talvez a duvidar, será que ele realmente vai conseguir fazer? E Jesus perguntou, né? O que está acontecendo? Então, do meio da multidão, aquele homem falou, explicou toda a situação, né? Falando do seu filho, que tinha um espírito mudo. E uma outra coisa que eu posso ver aqui, que muitas vezes as lutas, elas vão revelar o grau da nossa fé. Jesus teve uma conversa linda ali com esse homem. Foi um pouco dura, né? Chamando de geração incrédula, né? Ele fala: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, né? Ajuda-nos. E Jesus, né? Acaba respondendo, rebatendo,
porque a parte de confiar, de ter fé, é da gente, né? Então Jesus falou, então se eu posso fazer algo, né? Então ele falou, tudo é possível àquele que crê. E aquele homem acabou revelando como estava a sua fé, né? Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu acredito que Jesus ali, ele não se espantou quando esse homem, né, verbalizou, né? Senhor, me ajuda na minha incredulidade. O fato é que a cada luta, a cada prova que a gente passa, o Senhor realmente nos leva para um novo nível, né? Para um novo nível. E não adianta a gente fazer teologia em cima das nossas experiências, né? Na minha última luta, eu jejuei chocolate, fiz jejum de delícia por 7 meses e o Senhor teve misericórdia de mim. Sim, glória a Deus por isso. Mas será que toda vez que eu tiver um problema eu vou ter que fazer o jejum de delícias por 7 meses, né? Será que talvez Deus vai me pedir algo mais profundo, né? Então não dá para fazer teologia, né, das experiências. Eu, como cresci no meio pentecostal, eu amo ouvir testemunhos, amo. E quando era mais jovem, né, muitas vezes, né, passando por algum problema, via alguém testemunhando sobre algo, eu vou fazer a mesma coisa que aquele irmão fez. Eu vou fazer a mesma coisa que aquela irmãzinha fez e eu sei que eu vou conseguir. Eu vou vencer. Mas não adianta. Cada experiência é única, cada ser humano é único. Então, de cada experiência, a gente conseguir ver como que está o grau da nossa fé. E não tenha medo, irmão, de dizer, Senhor, eu preciso de um milagre, mas aumenta a minha fé. Me ajuda na minha incredulidade. Senhor, nunca passei por esse problema dessa maneira, eu nunca enfrentei isso ainda. O Senhor não vai se espantar. E eu acredito. E quando a gente também ter fé no Senhor é depender dele. É a gente abrir a porta para que ele realmente possa agir. Para a gente ver mais uma vez que não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. Uma outra coisa muito bonita nessa passagem que eu vi é que Deus faz a obra completa. Esse pai, quando chegou, né, falou para Jesus que o filho dele tinha um espírito imundo, né, e que esse rapaz, ele era mudo. Mas Jesus, quando foi expulsar o demônio, Jesus foi específico. Espírito surdo e mudo, saia dele e não entra mais. Então, a fé abre uma porta para que Deus possa fazer muito além do que a gente pede, muito além do que a gente enxerga, né? É só deixar o Senhor agir e a gente vai ver coisas extraordinárias, né? O nosso Deus, ele não é um Deus que repete histórias, né? Ele tem uma história diferente para cada um, ele tem um enredo diferente, ele tem um desfecho. Então, ele não repete histórias. E se a gente vivesse 1000 anos aqui nessa terra, a gente ia testemunhar durante esses 1000 anos como que o Senhor agiu de maneira diferente em cada situação. Depois que Jesus expulsou o demônio, né? O inimigo não fica satisfeito com as nossas vitórias. O inimigo não quer que os nossos lábios venham glorificar o Senhor por mais uma coisa que ele fez em nossas vidas, ou que as pessoas ao redor sejam abençoadas por aquilo que a gente está passando. Então, o inimigo quis envergonhar Jesus ali, né? Então, na hora que Jesus expulsou, né, o menino se rebateu, o menino quis dar convulsão, né? E quando realmente o espírito deixou o menino estava como morto. Eu fico imaginando as pessoas ali ao redor, se aquele menino realmente morresse, sabe? Se ele ficasse morto, como é que Jesus ficaria, né? Como é que as pessoas iam falar, né, ou testemunhar a respeito disso? Então, muitas vezes, quando a gente está numa batalha, numa guerra, quando a gente, né, começa a perceber a vitória, quando a gente está pertinho da vitória, a gente nunca deve baixar a nossa guarda. A gente deve continuar confiando no Senhor, porque o nosso inimigo, ele não gosta de perder. Não gosta de perder.
Então, muitas vezes vem o contra-ataque do mal, vem o contra-ataque das trevas para impedir a nossa vitória. Vitória que já está escrita lá no céu, né, com os nossos nomes, só esperando o momento certo de vir até nós e a gente ser contemplado por elas. Então, a questão de estarmos vigilantes, de a gente estar atento do que pode acontecer. Muitas vezes o inimigo vem também nos distrair. Às vezes a gente está pedindo tanto uma coisa, Senhor, eu quero dessa maneira, desse jeito, e às vezes vem o inimigo com uma outra proposta, né? E a gente ali querendo tanto aquela vitória, mas não é do jeito que eu queria, Senhor, mas tá bom, eu recebo. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa percepção espiritual para a gente poder conseguir realmente saber, né, se aquilo vem de Deus, se não vem, se é uma distração do inimigo, para que a gente não venha receber a nossa vitória total. E logo depois que isso tudo aconteceu, né, Jesus ali levantou o menino e ele saiu realmente com seus pais, a multidão se dispersou, e Jesus entra numa casa. E entrando lá, os seus discípulos ficaram preocupados, né? E perguntaram, né? Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Por que ele não foi embora? Então, Jesus explica ali para eles, né, que existem tipos de demônios que só saem com oração e com o jejum. Então, Jesus ali estava ensinando a eles também que essas práticas devocionais, né, de orar, ler a Bíblia, jejuar, e principalmente ali, né, oração e jejum, é a ordem que está ali nos 3 evangelhos, se a gente for buscar essa história, né, tem em Mateus, tem em Lucas, né, sempre vai falar, né, sobre a oração e o jejum. Então, essas práticas devocionais, né, nos desperta, né, o nosso homem interior, para que a gente consiga ver além, para que Deus possa falar mais e mais com a gente. Então, meus irmãos, então nós como cristãos, né, devemos estar sempre preparados. E a única forma da gente se preparar é orando, jejuando, buscando ao Senhor, em momentos de dificuldade. Senhor, não consigo ler a Bíblia e eu estou precisando vencer, sabe? Essa situação, mais essa batalha, sabe? Hoje em dia a gente tem tantos recursos, a gente pode ouvir uma pregação, colocar no YouTube, no canal de algum pastor, sabe? E a gente ouvir ali da palavra do Senhor, que também ouvir a palavra é o que faz, né, a nossa fé aumentar em Cristo. Então, meus irmãos, sei que foi um pouco breve, essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração hoje para trazer para os irmãos. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Eu acho que a fé é uma coisa que a gente trabalha diariamente, como você falou. Eu lembro que quando minha mãe sempre falava, desde que a gente era pequeno, né? Quando tinha momentos bons, momentos sempre orai, estar vigilante, orai e vigiai, porque a gente nunca sabe, né? Se realmente é aquele desejo, aquele pensamento, se realmente está vindo, né, do Senhor, porque o inimigo ele tá sempre preparadinho, né, para pegar a gente na hora que a gente menos espera e dar uma puxada ali no tapete, parecendo que tá tudo lindo, né, oferecendo o dinheiro, a posição, e que de repente venha a distrair a gente, né, daquilo que a gente realmente foi, aquilo que Deus realmente quer que a gente siga e faça. Então, eu aprendo todos os dias, eu tenho um alarme aqui que fala, estude a Bíblia, estude a Bíblia. Se eu disser para vocês que eu cumpri uma vez, eu vou estar mentindo, porque toda vez que o alarme clica de sexta-feira, sempre tem uma outra coisa para fazer e de repente parece que aquela outra coisa é sempre mais importante, porque ou é um tempo, é um papel que eu tenho que escrever para a escola, mas eu falei que eu não vou desistir. Agora eu ando com minhas coisas tudo aqui, aonde eu tiver eu vou parar e vou dar um jeito, nem que for 5 minutinhos, mas eu quero
eu quero ser mais... como é que fala? Eu preciso ser uma pessoa confiando mais naquilo, nas propostas que eu tô colocando para mim, mesmo e que eu sei que é um pedido que Deus está fazendo para mim. Então, obrigada, meu amigo. Agradeço de coração. E vocês, pessoal? Algum testemunho? Nossa, gente, como vocês estão quietos. Será que ao final do ano tá todo mundo cansado? A Fran, eu sei, ela acabou o Lúcia vai falar, mas a Fran acabou de falar. Ela acabou, eu não sabia que você estava escrevendo outro livro, amiga. E ainda mais um audiobook. Conta pra gente um pouquinho aí desse seu processo de acreditar e de ter certeza, porque só o primeiro capítulo ali já digo que é maravilhoso. Não tô te ouvindo, amigo. Perdão, estava desativada. Se o Lucas quiser falar primeiro, para não perder a linha de raciocínio, daí depois eu falo do livro. Não, pode ir primeiro. Fique à vontade. Então, vou falar então desse audiobook. Na verdade, ele está sendo um retorno, né, desde o começo do ano, porque assim, eu escrevia romance já há 10 anos atrás. Só que de uns tempos para cá, eu estou tentando direcionar minha carreira para um ministério, porque isso está crescendo no Brasil, sabe? Um ministério de ficção cristã, que as pessoas estão evangelizando por livros. E esse livro, na verdade, eu estou reeditando ele, que é esse daqui. Ele é Encontro com o Rei, o nome dele. E eu escrevi ele, o jeito que a história veio foi muito, muito diferente. Eu estava indo para o meu trabalho, era 2015, e tinha uma senhora mexendo num saco de lixo. Ela estava catando papéis recicláveis. E eu falei, eu tenho que tirar uma história daqui, porque aquilo mexeu muito comigo. Aquela cena dela revirando. Era uma senhora bem vestida, assim, limpinha, bem vestida no sentido de limpinha. Ela usava uma roupa simples, limpa, boné na cabeça e recolhendo os recicláveis ali num prédio. Aí eu falei, daqui tem que ser uma história. E eu comecei a pensar, e se fosse Natal, né? Depois de pensar muito, e se ela tivesse um filho, né? Para dar um presente para essa criança. E daí surgiu a história. Só que assim, sempre que eu vejo uma cena, a história vai mudando e acaba virando uma coisa, assim, a história chega diferente para mim. Como que a história chegou? Era um rapaz, esse rapaz se chama Giovanni, ele estava indo passar o Natal na casa da família dele, ele estava no aeroporto, e devido a uma tempestade, um temporal que estava, o voo dele é cancelado. E ele está lá e ele encontra uma mulher com uma menininha catando lixos recicláveis. E ele começa a ouvir a história dessa mulher e dessa garotinha. Ela pedindo um presente de Natal para ele, para a avó, né, falando se o Papai Noel vai dar um presente para ela. E a avó vai abordando sobre o espírito do Natal, falando sobre o verdadeiro sentido ali do Natal, que é Jesus. E o Giovanni fica ouvindo aquela história. Só que ele está indo passar o Natal em família. Mas sabe quando assim o Natal já se tornou tão comum, aquela coisa é a mesma ceia de Natal, as mesmas pessoas, os mesmos presentes. Então ele não estava indo com um coração alegre, ele estava indo com aquele coração pesado para viver a família dele. E ele também estava distante de Deus. Então lá nesse aeroporto, ele começa a fazer uma experiência, eu não vou contar tudo, mas ele começa a fazer uma experiência que vai levá-lo a refletir sobre a vida dele, levá-lo ao encontro com Jesus. Assim, na época eu ainda era católica, na hora que eu comecei a escrever, né? Então não sei se alguns pontos ainda, né? Porque faz pouco tempo que eu estou no mundo evangélico, eu não sei se algum ponto ainda bate com o catolicismo ali, mas ele faz uma reflexão na vida dele, que o principal é Jesus. Então eu sinto assim um pouco dessa questão das pessoas se preocuparem muito com o comércio hoje em dia, com o coelhinho da Páscoa, mas tudo assim de um jeito sutil. E ele se encontra com Jesus, porque o título é Encontro com o Rei, só que ele não percebe. Então assim, e eu choro, eu comentei lá no grupo que eu choro, porque assim, as falas que eu vou colocando, tipo, é falas que servem para mim. Tipo, com o que você está preocupado? Tem uma fala lá que Jesus fala para ele,
E você é feliz? Ele falou, se eu tiver um bom carro, uma boa casa, ele não sabe o que é Jesus, né? Se eu tiver um bom carro, uma boa casa, se eu tiver poder viajar e tal. E ele vai falando aquilo que ele acha que vai ser feliz. E daí Jesus vai questionando. Mas é isso que traz a felicidade para você realmente? Até que uma hora ele começa a falar, e Senhor, eu já não sei o que é felicidade realmente. Né? Então, é um livrinho que eu reeditei e estou relançando de novo. E aí eu descobri da inteligência artificial, que dava para gravar, né? E essa semana eu coloquei para gravar e deu certo, eu coloquei no YouTube para o pessoal ouvir. Então está disponível gratuitamente lá. Quem quiser ir ouvindo, só que assim, o meu áudio do computador ele sai baixo, então eu tenho que colocar num outro programa para aumentar o áudio, ficar bem legal. E esse programa só permite 5 capítulos por dia. Então, são 13 capítulos, né? Eu tentei deixar no máximo ali entre 15 minutos cada capítulo, mas dá para ouvir dormindo, na hora que vai deitar, dormindo, não, né? Na hora que você vai deitar, para relaxar ali. Né? Então, uns 10 minutinhos vai ouvindo ali por dia que dá certo. E eu recomendo assim, parece ser uma história para criança, porque o primeiro capítulo é uma criancinha conversando ali com a avó, mas depois a gente é um mundo diferente. Não sei se vocês já assistiram as Crônicas de Nárnia, mas o Giovanni ele vai para um outro lugar, ele sai do mundo dele. Então eu tentei fazer semelhante, assim. Então, parece infantil, parece uma literatura fantástica, mas na verdade é para pessoa grande mesmo, para pessoa adulta refletir, interiorizar qual é o verdadeiro sentido do Natal para ela. Então, mas eu sempre assim, que eu estou ainda no começo, tenho muito chão para crescer, tanto que o livro é bem fininho, ele tem só 119 páginas, né? Mas é uma caminhada. Que Deus te abençoe, minha amiga, que Deus te abençoe muito. Amém. E já é sucesso. Antes de eu dar a voz para o Fá, Lucas. Tá, esqueci de botar a mãozinha levantada, perdão, gente. Eu sei que a gente, como corpo, o Espírito Santo, ele fala com a gente no individual durante a semana, põe lá as ideias, os pensamentos, os testemunhos, acontecimentos, e quando a gente se reúne e vê uma palavra dessa pregada, a gente já sabe, nossa, Deus já estava falando, né? E essa semana eu senti muito a palavra fé, como o Luiz trouxe, né? E eu joguei lá no grupo que eu tô participando, eu apliquei para uma transferência internacional, para uma universidade aí em Houston e tal. E por que eu decidi? Me deu a vontade de, pelo menos, concorrer. E por que eu coloquei essa empreitada? Porque é praticamente impossível. Mas não tem nada impossível aqui, não. Você pode tirar essa palavra da sua boca aí. Mas é isso que exercita a nossa fé. Quando a gente se move em frente ao impossível. Porque a gente crê no Deus do impossível. Então, eu preenchi todo o formulário e tal. E pediram lá um dado de uma pessoa que seja um contato se tiver uma eventual emergência. Aí eu pedi lá no grupo, perguntei se alguém se voluntariasse. Minha família, ninguém fala inglês. Poderia ser meu irmão, minha mãe. Ok. A Renata, pela graça de Deus, colocou lá o nome dela. Aí foi o nome, o contato e o endereço. Ok. E se a gente está dependendo do milagre, a porta aberta, o favor, as conexões, eu estava perguntando para Deus, o que vai mover o milagre? E o Espírito Santo trouxe a fé que vai mover o milagre. Aí eu comecei a perguntar para Deus, como é que eu posso ver fé de uma forma aplicada? Para que, se a gente tem que buscar crescer na fé, como a gente cresce? E eu lembro de um pastor pregando, que ele disse o seguinte, o pastor do Texas, né? Que a fé é a moeda de troca no céu, no reino dos céus. Assim como com dinheiro você compra coisas na terra, com fé você compra os milagres que vêm do céu. E
Então, eu comecei a imaginar a forma como a gente vê dinheiro para comprar coisa aqui, a gente tem que ver fé para comprar o nosso milagre, né? Se a gente entender em termos monetários. E existem graus de milagres que eles existem níveis de fé maiores. Então, Deus começou a falar comigo nessa semana, como o Luiz trouxe, a fé é o essencial, né? E o cara que sentiu falta, como se ele tivesse na poupança dele de fé, né, para mover o milagre do filho, poxa, esse saldo não está batendo aqui, ó, falta mais um rateio, né? Alguém põe na conta um pouquinho mais de fé para mim, tá faltando. E se a gente for ver, para o milagre acontecer, existe um preço, o preço da fé. E quantos de nós aqui, na família, na faculdade, no emprego, a gente não fez aquele rateio para comprar uma coisa ou para casa, ou para pagar algo para o filho, ou quando você estava precisando, você chamou seu pai. Nossa, eu juntei esse tanto de dinheiro, mas falta um outro tanto. Então, eu comecei a imaginar que para aquilo que a gente está esperando, o preço do milagre, às vezes a gente não tem 100% das moedas de fé. E como é que a gente cresce? É como se fosse um rateio entre pessoas. Poxa, eu consegui fé lendo tantos versículos, eu passei pelo Evangelho e eu consegui, dos 100%, eu consegui 25 moedas. Mas eu entrei na oração coletiva, na igreja virtual, na igreja local, e um irmão trouxe uma palavra de fé sobre a minha situação. Então, das 25 moedas, eu subi para 50 moedas. E aí, Deus me trouxe numa experiência no meu serviço durante uma semana. Buscando Deus, Ele trouxe uma experiência que completou as outras 50 moedas que falta para o milagre de 100 moedas. Então, você, na hora que a quantia subiu e fechou a conta, você tem o seu milagre. Eu achava meio infantil, né, mas eu já me arrependi disso, daquelas pessoas que saem de uma cidade para ir em uma conferência profética, atravessar 2 estados para estar lá. E o ano passado eu era um desses caras que saiu da minha cidade e foi para um outro lugar só para receber depósito de fé, que a gente chama impartation, é transmissão, né? E o que acontece? Se eu enxergar dinheiro, fé, como eu enxergo dinheiro, vai ficar fácil buscar a fé onde eu preciso dela para atuar no milagre que eu estou esperando. Eu posso, Deus, me dá a quantia que eu individualmente eu preciso. Vai ser jejum, como ele falou, a oração, o versículo. Vai chegar uma hora que Deus vai te levar para uma experiência, para associação com outras pessoas, um irmão, uma irmã, um pastor, uma pessoa que tem um testemunho na área que você viveu, e as palavras dela dão as moedas que você precisa de fé. Então, eu comecei a enxergar dessa forma. E eu creio que Deus vai começar a trabalhar no estúdio, que a Fran já vai receber em nome de Jesus, nas conexões, as famílias aqui, a irmã que chegou em Houston há uma semana, o que ela precisar para o milagre, ela vai encontrar as moedas, que nem o Mario World. Quem já jogou Mario World aqui? Ele vai pegando as moedinhas, vai caindo, ele vai pegando moedinha. Então, eu comecei a enxergar a fé dessa forma. É isso mesmo. E aí, Fá? Na verdade, não é nem um testemunho, porque eu vi a Fran mandou o link, eu não tinha visto, eu ia pedir para ela mandar o link, eu já vi que tem um capítulo 1, mas você vai publicar isso, toda vez que sair um capítulo novo, você vai publicar isso? Não estamos te ouvindo. Já tem alguns capítulos, se você seguir o canal dela, já tem alguns capítulos. Então tá, é isso que eu pedi para ela. Até segunda vai dar certo. Amanhã eu publico mais 5, daí na segunda mais 3, daí dá certo. Fecha o livro inteiro já. Tá ok, obrigado. Por nada.
Que maravilha, que maravilha. Eu vou estar mandando para vocês um exercício que a gente fez em uma das aulas, né, que eu tive. E uma coisa que ajudou muito para mim e que quem se sentia à vontade de escrever até o final do ano, uma reflexão de como foi o seu ano e como que essas reuniões te ajudaram ou na sua formação de fé. Na verdade, eu não sei, spiritual formation, né? Essa é a palavra. Como que as nossas reuniões contribuíram para o seu, ou o seu crescimento, ou a sua vontade de estar mais conectada com o Senhor. Então, se vocês puderem escrever, e quem se sentir à vontade de ir na nossa reunião em dezembro de expor, eu acho que aqui, como a gente sempre está trocando informações e testemunhos, eu acho que a gente tem sempre ajudado um ao outro com as coisas que tem acontecido na nossa vida, né? A segunda coisa que eu queria falar para vocês, como dezembro tem Ano Novo, tem o Natal, então eu gostaria de sugerir uma reunião para dezembro, né? E eu queria saber o que vocês preferem, ou dia 7 ou dia 21, porque dia 14 a gente vai ter a nossa reunião lá na igreja, dos líderes da igreja, e logo depois a gente vai fazer as entregas dos brinquedos que a gente está colhendo lá na igreja. Então, eu vou passar o dia inteiro focado com os trabalhos da igreja. Então, que seria o nosso segundo sábado. Então, eu gostaria de saber de vocês o que vocês preferem, ou dia 7 de dezembro, ou dia 21, ou até mesmo dia 28. O que vocês preferem? 21 para mim. 7 para a gente não vai dar. 21? 7 também não consigo. Beleza. Então, 21 será. E aí, Lucas, você quer ministrar dia 21? A cara Pode dele. ser, pode ser, legal. Eu gosto do zoião de jabuticaba dele. Ó, você tem um mês aí, amigo, para poder pedir para o Espírito Santo iluminar. Eu sei que você tem uma conexão muito forte aí com ele. Amém. Então, dia 21 a gente faz a nossa reunião, já faz a nossa reflexão e comemoração aí desse ano que tem sido maravilhoso em vários setores. Eu tenho certeza que para cada um de nós tem muito para agradecer, não somente nos milagres materiais, mas eu tenho certeza que os milagres que Deus tem proporcionado na nossa vida, seja na área da saúde, na área do crescimento espiritual, aonde seja, eu tenho certeza que a gente tem muito, mas muito, muito, muito que agradecer. Então, eu gostaria de... Quer ver? Vou fazer uma surpresa agora. Eu queria que a Vivi orasse pra gente. Gostei da carinha dela. Ela falou assim, não estava esperando, Wes. Alguém tem alguma oração especial, algum pedido que vocês gostariam que a gente colocasse? Eu vou aproveitar e pedir mais uma vez pela minha mãe, que agora o SUS é demorado, né? Mas graças a Deus marcaram a cirurgia dela para quinta-feira. Então, se vocês puderem orar, né? Eu agradeço. Ela vai estar fazendo a cirurgia de retirada de um lado, um pulmão, na verdade, né? Porque o tumor está ali. Então, se puderem orar, eu agradeço. Amém, amém. Já está feita, realizada, curada, né? Já deu tudo certo. Alguém mais gostaria? Eu sei que a Bru aí no fundo do coração dela, ela quer que o maridão dela já esteja aqui com a gente, né? Os papéis, tá quase acabando, né? Os papéis dele, né? Eu, na verdade, ia pedir isso mesmo. Na segunda-feira, a entrevista dele, final, né? Então, foi adiantada. Então, na segunda é a entrevista dele. Eu gostaria de orar para que dê tudo certo. Já deu. Já dá. Já logo, deu. Logo, o Vertão já tá aqui. Logo, o Vertão já tá aqui com a gente.
Deus quiser. E assim será. Vivi, manda bala, meu amor. Senhor Deus, obrigada por mais esse encontro, por mais essa reunião. Obrigada por essa palavra abençoada, Senhor. Obrigada por todas as coisas que o Senhor tem trazido nessas reuniões, nesse grupo. Obrigada pela vida de cada um aqui. Obrigada pela família de cada um aqui representada. Obrigada, Senhor, por todas as coisas, por todas as experiências, testemunhos. Nos fortalece, Senhor, a cada dia. Peço, Senhor, que o Senhor interceda na cirurgia da mãe da Fran, que o Senhor esteja presente na mão de cada cirurgião, cada enfermeiro, que o Senhor esteja com ela, que o Senhor dê força, que o Senhor restaure a saúde dela. Entrego também, Senhor, o marido da Bruna, que os papéis sejam desenrolados conforme a tua vontade, Senhor, conforme aquilo que tu tem planejado para a vida de cada um aqui, Senhor. Que essa semana seja uma semana abençoada, Senhor. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Obrigada, meus amores. Que essa semana seja realmente muito abençoada. Aqui nos Estados Unidos a gente comemora o Thanksgiving, que não deixa de ser uma oportunidade para os outros países, né? Também de não só aqui tem uma história por trás, né, do Thanksgiving, mas eu acho que é sempre um momento que a gente para pensar e lembrar, né, do que sou grato, né? Então, que a gente possa realmente refletir essa semana das tão maravilhosas graças que a gente tem recebido, né? E que isso seja um momento para a gente elevar o nosso pensamento para Ele, que com Ele a gente tem tudo, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Uma semana de bênçãos, de saúde, de prosperidade, de abundância para todos vocês. E a gente se encontra dia 21 de dezembro, às 4h30 aqui do Texas, às 7h30 do Brasil, com o Lucas preparando algo muito especial para a gente, né? E a gente se vê aí no WhatsApp, o que vocês precisarem, a gente está junto. E para quem aqui está na igreja, a gente se vê amanhã. Bruno, eu passo para te pegar amanhã. Prometo que não vou falhar, não vai dar dor de barriga, eu prometo. Se der, você me liga, Bruna, que eu te pego. Não, mesmo se der, eu tô lá, é isso. Beleza, a semana gente. passada você não foi, a Bruna não foi. Não, mas não vai dar, não. Vai Dessa dar, vez não. Deus do comando. Um beijo para vocês, uma semana abençoada. Beijinho Até para vocês mais. também. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Fica com Deus. Amém. Tchau.